Pessoal, tem um ditado que diz o seguinte, que Deus escreve certo por linhas tortas. E me parece que nesse momento esse ditado está se comprovando. Sabe por quê? Há 3 meses atrás, o Arthur Lira, que inclusive é o relator do projeto que vai isentar as pessoas que ganham até 5 mil e taxar aquelas que ganham muito, muito, muito dinheiro, ele falava 3 meses atrás que ele nem cogitava taxar ninguém em 10%. Ele não olhava para a elite brasileira e não se via aceitando a taxação dos 10%. Não é que veio a surpresa que o Trump, né, através de uma chantagem internacional, ele taxa o Brasil em 50%. Né? Já existem prejuízos, já existem containers com peixes que estão parados em portos, quer dizer, o prejuízo já foi feito. E o mais impressionante de tudo, né? Há quem defenda. Mas voltando aqui para o Lira, ele se viu numa situação que ele foi obrigado a voltar atrás no posicionamento que ele tinha em relação aos 10% para os super ricos, e aí ele chegou a dizer que realmente vai encaminhar o projeto com a taxação de 10% para quem ganha mais de 50 mil reais por mês ou 600 mil por ano. Então isso aí já é algo que foi, assim, relativo ao ditado, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. No que diz respeito à taxação em si, a gente tem que lembrar o seguinte, até alguns meses atrás também, o Trump taxava a China em 145%, o que caiu por terra, tá? Então, assim, tá claro, tá óbvio que isso não vai se sustentar. Sabe por que não vai se sustentar? É ruim pro Brasil? É ruim pro Brasil, tá? E os prejuízos eles já estão aí sendo vistos e sendo medidos. Mas também é muito ruim para os americanos. Porque o americano, ele quer acordar de manhã e ele quer ir no Starbucks, nos Estados Unidos, e tomar o café. E da onde que vem o café que é vendido no Starbucks? Que o americano precisa passar lá para iniciar o dia dele de trabalho, o dia dele dentro daquilo que ele precisa fazer. Esse café, ele vem aqui, né, do Brasil. Então, assim, é ruim para os dois lados. As críticas nos Estados Unidos já estão sendo vistas, né? Muitos analistas políticos, analistas econômicos, eles olham para o que aconteceu e eles fazem uma análise muito negativa. A inflação americana está altíssima, o Trump taxou o Canadá também em 35%. Uma coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, o Trump, ele governa os Estados Unidos na pessoa física dele. Tá? Ele sempre fala do que ele pensa, do que ele, Trump, vai fazer, do que ele acha que está certo, do que ele acha que está errado. É por isso que a relação entre ele e o Elon Musk é uma relação pessoal. E é por isso que essa relação terminou. Porque o que a gente está acostumado a ver é o seguinte, são pessoas que assumem um cargo, elas têm consciência de que esse cargo ele é temporário, tá? E elas estão ali exercendo um papel. Então quando elas falam sobre o que elas vão fazer, o que elas vão deixar de fazer, elas falam o nós, tá? O nós, o pronome é o nós. Então é uma forma de você dizer o seguinte, que os Estados Unidos estão tomando determinada atitude. Quando o Lula fala, ele fala o Brasil, o governo brasileiro, quer dizer. O Trump, como ele tem problemas psiquiátricos, ele se coloca sempre no eu, na primeira pessoa do singular, né? Por quê? Porque é altamente narcisista, é altamente egocêntrico, é uma pessoa ditatorial, né? Por isso que ele mudou a ênfase do governo dele. No primeiro governo, ele, como não tinha, né, essa conjunção que ele tem hoje, que é a maioria de parlamentares, né, que apoiam ele, do Partido Republicano e tudo mais, no primeiro mandato ele não tinha, tá, essa condição que ele tem hoje. Hoje em dia ele tem a Suprema Corte, ele tem o Congresso americano, então ele pode governar como ele quer, que é na pessoa física. São os interesses dele, é o que ele pensa, é o que ele acha, mesmo que isso vá contra o próprio Partido Republicano, porque existem dissidências dentro do próprio partido que olham pro Trump e condenam o que ele faz, tá? Só que ele também cooptou o Partido Republicano para chamar de seu, tá? O viralatismo, mudando de assunto, que a gente tem visto aqui no Brasil, de pessoas do mundo da política, de pessoas do mundo artístico. Eu, por acaso, vi André Surak. Eu vi um vídeo da André Surak dizendo que quer sentar, quer continuar sentando, que quer rebolar a bunda e pedindo perdão pro Trump, que ela não quer bombas, ela não quer guerra. Quer dizer, assim, as pessoas no Brasil, elas estão dentro do que parece ser um plano que é um plano de Estado. É um plano que é... Aí a gente entra até um pouquinho naquela coisa do Monark, né? O Monark vive translocado lá nos Estados Unidos, né? Falando sobre teorias da conspiração. Mas parece que a gente pode fazer uma elucubração aqui. Parece que a elite brasileira, ela quer manter a população ignorante. Porque o que a gente vê é o seguinte. Se o Silas Malafaia está de um lado, eu tô contra ele. Se o Mano Brown tá do lado, de um outro lado, eu tô do lado do Mano Brown. Tá? Então é só isso. É óbvio que as pessoas elas não têm, porque a educação no Brasil é péssima, e isso é um projeto da elite brasileira para que isso seja assim,
para fazer com que a população sirva de massa de manobra, tá? Mas se você não tem a capacidade de análise política, econômica, né, geopolítica, pensa nisso que eu te falei. Se o Silas Malafaia está de um lado, você imediatamente se posiciona do lado contrário. Se o Mano Brown ele está de um lado, fica do lado do Mano Brown. Isso é uma guia, tá? Isso é um norte que eu estou te dando, tá? Para você aí que não tem leitura, para você que não tem condições de analisar as coisas por si próprio, pensa nisso, tá? Eu te dei aqui agora um norte para você nortear aí como que você vai olhar para a realidade política brasileira, tá? Então, olhou para o Silas Malafaia, corre para o outro lado. Olhou para o Mano Brown, vai para o lado dele.